Shalom, amados irmãos, amadas irmãs, que a paz do nosso Senhor Jesus seja derramada de forma abundante sobre as vossas vidas, não só hoje, mas como para todo o sempre, em nome do nosso Senhor Jesus. E nunca é demais reafirmar que a dúvida é o princípio da sabedoria. A dúvida é o princípio da sabedoria. E baseado nisso, fico muito feliz, acho muito saudável, aliás, que você duvide e questione tudo que eu vos exponho e tudo que eu porventura vos expuser aqui nessa nossa viagem. Mas que esse questionamento não seja estagnante, não seja paralisante. Muito pelo contrário, que esse questionamento, que essa dúvida e até em alguns momentos essa raiva que você possa sentir de mim, lhe impulsionem, em primeiro lugar, no caminho da oração. Que você ore a Deus incessantemente para que o Espírito Santo, sim, o Espírito Santo vos capacite na busca da verdade de Jesus Cristo, da verdade do Evangelho de Jesus Cristo, na verdade do Verbo eterno que se fez carne. E mediante o auxílio do Espírito Santo, que você pesquise, que você leia, que você estude, para que juntos prossigamos pelo bom caminho da sabedoria de Jesus Cristo. Eu não estou aqui como mais um palestrante que quer ser o dono da razão, o inquestionável, muito pelo contrário. Para mim é motivo de júbilo, de alegria, que vocês duvidem de mim, que vocês questionem tudo que eu vos exponho aqui, que dentro dos vossos corações e mentes, vocês, em duvidando de tudo que eu vos exponho, busquem incessantemente as respostas. Busquem incessantemente a liberdade que Cristo Jesus nos legou, nos concedeu. Porque ao longo dos milênios, ao longo das eras, dos séculos, muitas mentiras foram ganhando status de verdade em nosso meio. Mentiras repetidas e repetidas e repetidas, inúmeras vezes, adquiriram status de verdade em nosso meio. Passaram a fazer parte das nossas heranças familiares e sociais. E nós aceitamos essas imposições sem o devido questionamento. Inclusive mentiras tão deslavadas, tão óbvias, mas que mesmo assim ganharam status de verdade pela nossa incapacidade de questioná-las. Mas hoje, através dessa nossa viagem, eu quero reavivar esse conceito em vossas mentes e principalmente em vossos corações, para que vocês questionem tudo e todos, porque Jesus nunca quis e não quer que nós venhamos a ficarmos reféns de líderes espirituais, de dogmas humanos, de preceitos humanos, de cartilhas humanas, presos
a conceitos que ligam nada a lugar nenhum. E pior, conceitos aprisionantes, que impedem que venhamos a enxergar a luz da liberdade de Cristo. Jesus não ofereceu o seu sangue naquela cruz para que nós ficássemos escravos de homens, de líderes religiosos, líderes políticos, que na maioria das vezes são lobos que querem nos aprisionar e que não querem que vivamos a liberdade proposta por Jesus Cristo. Um dos principais motivos que levaram Jesus Cristo à morte foi o fato de que a proposta de Jesus Cristo acabava com os atravessadores da fé, os mediadores entre o homem e Deus, os supostos mediadores entre o homem e Deus. Não há mediadores entre o homem e Deus, a não ser Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo é capaz de fazer a mediação entre o homem e Deus. De forma que devemos aprender sobre Jesus Cristo e vivermos a liberdade que ele nos propôs, que ele nos propõe. O princípio, a dúvida é o princípio da sabedoria. Que essa dúvida, que esse questionamento e até essa raivazinha que você possa sentir de mim, vos impulsione adiante, que não seja estagnante. Questione as suas heranças familiares, religiosas e sociais. E comece esse exercício mental em mim. Espero que eu consiga ser o ponto de partida para esse importante exercício intelectual. Se eu conseguir, com esses vídeos, despertar esse exercício intelectual da dúvida, eu já me darei por satisfeito. Porque uma vez instalado esse conceito nas vossas mentes e nas vossas psiques, esse sentimento vos inquietará para o resto da vida. E para o resto da vida vocês olharão para os acontecimentos, para as tradições, para tudo, de forma crítica e questionadora. Jesus Cristo tem um mundo de liberdade para mim e para todos vocês. E eu peço a Deus que todos nós juntos venhamos a aproveitar, a nos deliciar com essa liberdade que Jesus Cristo nos propôs, nos propõe. A dúvida é o princípio da sabedoria. Exercite isso. Comece por mim. Eu tenho certeza que a maioria dessas mentiras que hoje dominam o consciente e o inconsciente coletivo, mentiras essas, sendo redundante, que adquiriram ao longo dos milênios, dos séculos, das décadas, das eras, adquiriram status de verdade. Mentiras essas começarão a cair por terra uma após a outra. Que o Espírito Santo ilumine as vossas mentes e nos ensine e vos ensine o caminho de Jesus Cristo, para que essas mentiras caiam por terra. E hoje, dando continuidade à nossa jornada, estaremos lendo e comentando e conversando sobre o Evangelho de Mateus, capítulo 3.
Evangelho de Mateus, capítulo 3, a partir do versículo 1. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Eu não sei se você já reparou, você que tem o costume, o hábito de ler as Escrituras, e para você que não tem esse costume, por favor, adquira esse hábito, é fundamental. Não sei se você notou, mas provavelmente notará, que quem prega o verdadeiro evangelho normalmente prega nos desertos. Boa parte dos profetas, tanto do Velho quanto do Novo Testamento, viveram a parte da sociedade, a parte das elites religiosas, dos grandes templos. Muito pelo contrário. Boa parte deles foram quase que párias na sociedade do seu tempo, rejeitados. Se você não observou isso, você há de observar que o deserto é a incubadora, é o terreno mais fértil que existe para brotar pregadores do verdadeiro evangelho, profetas do verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. E João Batista não foi diferente. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, longe daquela casta sacerdotal do templo, longe dos grandes doutores da religião, longe dos doutores da política. Não, ele não apareceu pregando nesse ambiente apodrecido das elites. Não. Ele estava pregando no deserto da Judéia. E os fatos, esse fato aqui narrado, ele se deu provavelmente uns 30 anos depois dos acontecimentos narrados no capítulo anterior, no capítulo 2. E quem foi esse João Batista? Esse personagem que está nos sendo apresentado aqui no capítulo 3 de Mateus. João Batista, cujo nome significa Jeová mostra seu favor, ou a graça de Jeová. É muito sugestivo esse nome, esse significado para o nome de João, o Batista. Porque o trabalho de João Batista foi justamente o de preparar o povo de Israel para a vinda do Messias. Ele foi uma espécie de abre-alas para preparar a mente, para preparar o povo de Israel para a vinda do Messias, para preparar a vinda da graça, do período da graça. Então o nome dele já me é muito significativo. Jeová mostra seu favor, ou melhor, a graça de Jeová. João Batista sendo o porta-voz da graça, o abre-alas, o preparador para a vinda do Messias, o homem que preparou o povo para a vinda do Messias, pregando nos desertos, pregando no deserto da Judéia, melhor dizendo, longe dos grandes centros religiosos. Ele não estava confinado àquela prisão religiosa que dominava todos os termos de Israel. Versículo 2. E dizendo: arrependei-vos, porque
é chegado o reino dos céus. É chegada uma nova era. É disso que João estava falando, que a revelação que há muito vinha sendo propagada pelos profetas do Velho Testamento, essa revelação que veio gradativamente sendo trazida até nós humanos, essa revelação agora está chegando no seu ápice. Então arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, é chegado um novo tempo. É chegado o tempo em que aquela revelação que foi progressivamente sendo nos passada, é chegado o momento que essa revelação vai atingir o seu momento máximo. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías. Este, João Batista, é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse, Isaías 40, versículo 3, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Tem algumas traduções que está assim, alguém está gritando. Alguém está gritando. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse, alguém está gritando. Apareceu ou aparecerá alguém que gritará. Preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Isaías profetizou isso em Isaías 43, que apareceria um homem que prepararia o caminho do Messias, gritando e conclamando o povo para que preparassem o caminho do Senhor e endireitassem as suas veredas, se arrependessem. É chegado o momento do arrependimento e da redenção. É isso que João Batista gritava aos quatro ventos. Chegou o momento da graça. Chegou o momento da revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Chegou o momento do Verbo se transformar em carne. O Verbo, o Cordeiro de Deus que foi imolado antes da fundação do mundo e que vem nos sendo apresentado através dos profetas da velha aliança. Chegou o momento desse Cordeiro de Deus eterno se transformar em carne, adquirir a forma humana. Chegou esse momento. Então é o momento de endireitarmos o nosso caminho. Isso vale para o momento histórico de João Batista e isso vale para o nosso momento atual. João Batista dizia, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, se consertem com Deus, era o que João Batista falava. Chegou o momento do Messias, chegou o momento da graça. Então arrependei-vos, tanto no momento histórico de João Batista, quanto nesse momento da história contemporânea nossa. É momento de nos arrependermos e endireitarmos os nossos caminhos, endireitarmos as nossas veredas. E este João tinha a sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Essa roupa feita de pelo de camelo lembra o profeta Elias. O profeta Elias do Velho Testamento tinha uma vestimenta semelhante a essa. O cinto de couro que João usava era usado, esse tipo de cinto era usado somente pelos pobres. Os ricos usavam de seda ou de linho, decorados muitas vezes com ouro e pedras preciosas.
E a alimentação, a dieta de João Batista era algo muito singular. Ele se alimentava de gafanhoto e mel silvestre. Somente pobre comia isso, gente extremamente pobre. João era um homem dos desertos, um homem pobre, um homem simples, longe, sendo redundante, muito longe de ser integrante daquela casta religiosa apodrecida que reinava nos termos de Israel. João era um homem dos desertos, um homem pobre, um homem simples. Isso fica evidenciado em tudo que se refere a João. Um homem que apareceu pregando no deserto, um homem que vestia roupa simples e se alimentava com uma comida, se alimentava com aquilo que somente os muito pobres se alimentavam. E interessante notar que João era de família sacerdotal. O pai de João, Zacarias, era sacerdote e ele exerceu o seu ofício no templo, Zacarias. Então, João tinha pedigree. João poderia e até deveria ter exercido o ministério no templo, assim como seu pai outrora havia exercido. Mas coube a Deus levá-lo ao deserto, longe daquelas contaminações. Porque uma coisa que eu aprendo aqui é que uma instituição religiosa apodrecida é quase que impossível de ser sarada. Eu não digo impossível porque não há impossíveis para Deus, mas eu chego a dizer que é quase impossível uma instituição religiosa apodrecida, alicerçada na mentira e no não evangelho, é quase impossível que essa instituição seja sarada e retome novamente os caminhos da verdade do Senhor Jesus Cristo. É praticamente impossível. Só não é impossível porque não existe impossíveis para Deus. Mas fora isso é praticamente impossível. E esse era o quadro. Essa era a religião judaica nesse momento da história. Uma religião completamente apodrecida. Completamente apodrecida. Completamente mentirosa. Essa religião contaminava praticamente a tudo e a todos que se inseriam nela. O poder de contaminação que essas grandes religiões, que essas grandes instituições, que esses grandes CNPJs têm, o poder de contaminação deles é tão grande que, além de ser praticamente impossível de serem restauradas, ainda elas contaminam praticamente todos que ali adentram. De forma que João, embora sendo de casta sacerdotal, tendo pedigree sacerdotal, foi levado ao deserto, sem as contaminações e os vícios dos doutores da lei, dos mestres da lei. João foi criado longe do templo, longe da religião, longe de toda essa podridão religiosa instalada em Israel. Por conseguinte, por estar longe do templo, ele exerceu o ministério dele no deserto e não se contaminou com o templo. É duro dizer isso, né? O templo, cuja casta religiosa se jactava num conhecimento milenar,
em serem os doutores da lei, em professarem uma crença em Deus, em Jeová, em Yahvé, embora manifestassem a crença em Deus e carregassem o livro sagrado, eles já não pregavam, não viviam nada dos ensinamentos do nosso Deus. Essa é uma das maiores misérias que eu vejo na religião. A pessoa professar com a boca que acredita em Deus, que acredita em Jesus, mas ensinarem um evangelho, um ensinamento completamente oposto ao evangelho de Jesus Cristo, ao evangelho do nosso Deus. Essa eu acho uma das maiores misérias que essas instituições carregam. Falam de Deus, professam com a boca que acreditam em Deus, mas não ensinam os caminhos do Senhor, ensinam doutrinas humanas. Tão somente doutrinas humanas, e ensinam, em virtude disso, um evangelho contaminado, com altas doses de veneno. E a água pura, ela mata a sede. Se você tomar um copo desse de água, água pura, límpida, mata a sua sede. Mas se eu colocar aqui veneno, uma gota que seja, ou muitas gotas, isso vai me trazer morte. Se for muito veneno, talvez me mate instantaneamente. Se for apenas algumas gotas diluídas aqui, me proporcionará morte a médio e longo prazo, mas me trará morte. Esse é o grande risco de não questionar os líderes religiosos dentro do Evangelho de Jesus Cristo. Esse é o grande risco, porque eles nos dão os falsos pregadores, os falsos profetas, eles nos servem água envenenada. E às vezes, talvez em um curto, médio ou longo prazo, que seja, mas essa água envenenada que eles servem, que eles nos servem, ocasionará a nossa morte, morte espiritual. E isso é uma miséria que pode acometer a todos nós. E embora João não fosse nenhum doutor, olha para você ver a lógica do nosso Deus. João não era doutor, ele não foi criado no templo, ele foi criado no deserto. Ele não foi criado nas faculdades de Jerusalém, entre os doutores da lei. Ele foi criado no deserto. Portanto, João não era um doutor da lei. Só que João falava com propriedade e falava com autoridade de Deus. Ele falava com propriedade e falava com autoridade de Deus e não era doutor. Tomemos cuidado com os títulos, com os doutores. A nossa mente se impressiona muito fácil. Satanás sabe disso e o homem também sabe. Nós somos facilmente impressionáveis, tanto por títulos como por fogo que porventura possa descer do céu. A gente se impressiona muito fácil. Fácil demais. Nós nos impressionamos com os títulos, com os doutores, mas João não era doutor. Só que ele tinha autoridade para falar, para pronunciar o evangelho do Senhor e para trabalhar, para exercer o seu ministério como um abre-alas do Messias. Versículo 5. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente de Jordão.
Caso você esteja ouvindo esse latido, eu vos apresento novamente. Para quem não conhece, esse é o meu fiel escudeiro Bob, meu cachorro, meu amigo. Então, caso você consiga perceber os latidos aí, esse é meu amigo Bob. Então, como eu vinha dizendo, então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. João começou a ficar famoso. É isso que me mostra aqui o versículo 5. As pessoas iam até ele para ouvir a sua pregação e serem batizadas por ele. João começou a ficar famoso ali na região. As pessoas quase que instantaneamente já o reconheciam como profeta de Deus. Ele carregava essa unção. Embora ele não fosse doutor, embora ele não tivesse a indumentária religiosa da religião de Israel, daquela religião apodrecida, ele tinha a autoridade do Espírito Santo sobre a vida dele e as pessoas começaram a reconhecer essa autoridade, essa unção de Deus sobre a vida dele, de forma que as pessoas começaram a ir até ele para ouvir a pregação dele e serem batizadas por ele. As pessoas começaram a reconhecer a unção que havia nele, apesar dele não ser doutor. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. O batismo de João, se faz necessário que eu pontue aqui, o batismo era algo muito simples. O batismo era um ritual sem ritual. Se é que vocês me entendem. O batismo era um ritual sem ritual, era uma coisa muito simples. Era muito diferente das complexidades dos ritos do templo. Se você estudar, se você se propuser a estudar ali tudo que se refere à lei do Antigo Testamento, ali no livro de Levítico, nos livros de Moisés, ali o Pentateuco, onde contém os cerimoniais, contém os ritos. Se você observar tudo aquilo, se você estudar esses livros de Moisés, você notará que era tudo muito complexo dentro do templo. Os ritos eram complexos. Eles tinham uma finalidade, que era nos apresentar Cristo. Tudo aquilo que girava dentro do templo, aqueles ritos, os sacrifícios, tipificavam Cristo. Eram a sombra de Cristo, eram o princípio da revelação, era um método, digamos assim, audiovisual para bebês espirituais. Porque naquele momento da história de Moisés, a nação de Israel era bebê, eram bebês espirituais. E você nota que se você levar o seu filho, para quem tem filho, óbvio, quando ele é criancinha, quando ele é levado ali, na minha época se chamava de pré-primário, né? Que é uma escolinha anterior à escola tradicional. Então, os professores ali, daquelas criancinhas, para ele fazer com que a criança entendesse o que era uma bola, ele pegava uma bola, de fato. Método audiovisual, olha, isso é uma bola. E isso aqui é um triângulo, pegava um triângulo, uma pirâmide, isso é uma pirâmide. E a criança até manipulava aquele objeto. A bola, pegava a bola na mão, pegava a pirâmide, isso é um retângulo. Isso é um método audiovisual de ensino para bebês. Até que essa criança se torne adulta, e só de você falar a palavra bola, você já não precisa mais mostrar o objeto. Não. Só de eu falar bola aqui, o adulto automaticamente já vê a bola dentro da sua mente. A bola adquire forma dentro da sua mente, de forma que eu não preciso mais mostrar o objeto. E aqueles ritos dentro do templo, guardadas as devidas proporções, usando de uma analogia, tem muito a ver com esse método audiovisual para crianças, para bebês espirituais. E
todos esses sacrifícios, toda aquela indumentária que circundava tanto o tabernáculo quanto o templo posteriormente, nada mais eram, nada mais são do que sombra de Jesus Cristo, o Messias. Aqueles sacrifícios, aquela tenda, aquele tabernáculo, aquele templo, nos remetiam a Jesus Cristo, ao sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Então, e toda aquela ritualística era muito complexa. Muito complexa. Aí chega João e vem com um ritual sem ritual, que era o seu batismo. Por quê? Porque era chegado o momento na história de que os rituais iriam começar a perder a validade. Por quê? Porque esses bebês espirituais já estavam no tempo de se transformarem em adultos e, portanto, não se fazia mais necessário desse método audiovisual infantil. Porque Jesus Cristo estava para se manifestar na história humana. Portanto, aqueles rituais, eles apontavam para o Jesus Cristo, o Messias, que agora definitivamente estava se fazendo carne na história humana. Então, o propósito da ritualística do templo se cumpriu em Jesus Cristo. Eles apontavam para Jesus e Jesus Cristo agora habita no meio de nós. Agora se fez carne na história da humanidade. Portanto, essa ritualística foi cumprida em Jesus Cristo. E em sendo cumprida, agora se instala o tempo da graça, o tempo de Jesus, a revelação completa do homem perfeito e do homem simples e humilde. Esse batismo reflete Jesus na sua humildade. É chegado um novo tempo. É chegado o tempo da simplicidade e da humildade do Verbo que se fez carne e que outrora foi tipificado nos ritos do templo e do tabernáculo judaico. E esse rito do batismo, esse rito sem rito, tudo isso foi feito por um homem simples, que foi João Batista. Vocês conseguem perceber o anúncio de um novo tempo em tudo que a gente está lendo aqui nesse capítulo 3 do Evangelho de Mateus? Tudo aqui remete ao início de um novo tempo, ao início de uma nova era, ao momento da história em que tudo que os profetas disseram e predisseram estava se cumprindo, estava se realizando em Jesus Cristo, o homem simples e humilde, cujo ministério de João Batista, o abre-alas, era um ministério exercido por um homem simples, cujo ritual proposto era um ritual sem ritual. Um homem que não foi criado nas faculdades de Jerusalém, junto aos intelectuais da época, aos doutores, mas um homem simples, um homem dos desertos, que propunha um batismo simples, a era da graça, a era de Jesus Cristo, o homem mais humilde, o homem mais simples que pisou nessa terra. Era para os judeus reconhecerem o Messias, porque aquele método audiovisual cruento, sim, porque os sacrifícios do templo envolviam sangue, era aquela coisa muito
sanguinária até. Aquele método audiovisual para crianças, para bebês, era até de certa forma extremo, para que a mente, o consciente e o inconsciente da nação de Israel reconhecesse plenamente o Messias quando ele se encarnasse aqui nessa terra. Esse método audiovisual deveria funcionar da mesma forma que o método audiovisual, como eu expliquei, da bola, funciona nas nossas mentes hoje. Se eu falar para você pensar em bola agora, em triângulo, em quadrado, em pirâmide, automaticamente as imagens já se formam na sua cabeça de forma que você reconhece isso que eu estou vos falando. Eu falo bola, automaticamente a sua mente já reconhece o objeto. Mas a religião deturpada, aquele sentimento de soberba que invadiu a nação de Israel e, consequentemente, foi envenenando aquele copo de água pura dado por Deus a eles, esse veneno instilado nessa água pura, que é o evangelho do nosso Deus, essa contaminação foi enchendo de soberba o coração daquela nação, de forma que eles não reconheceram o Messias, mesmo diante de todas as profecias proferidas pelos profetas, mesmo diante de toda essa escola audiovisual proporcionada por Deus a eles. Mesmo assim, eles não reconheceram o Messias. Era para ter reconhecido. Ainda mais um povo com a capacidade intelectual, agora falando só do intelecto, meramente. A capacidade intelectual que o povo de Israel tem é uma coisa absurda. Eles são inteligentes ao extremo. Eles têm uma capacidade cognitiva imensurável. Eles são inteligentíssimos. Eles têm no DNA deles uma inteligência concedida por Deus que é sobrenatural. E mesmo tendo essa inteligência sobrenatural, tendo todos os profetas, tendo todas essas mecânicas audiovisuais, eles não reconheceram o Messias. Chega a ser absurdo. E é por isso que eu falo que é uma das maiores misérias que essas religiões legam à humanidade, às pessoas, é essa cegueira. Isso é uma miséria. A religião apodrecida gera uma miséria intelectual e espiritual em quem quer que seja. Um povo com uma inteligência imensurável, detentores de conhecimentos milenares dos profetas, dos escritos, dessa escola, dessa mecânica audiovisual, detentores de tudo isso conseguiram a proeza de não enxergar e não reconhecer o Messias. Veja o estrago que um simples veneno, veja o estrago que o evangelho do nosso Deus, quando ministrado com contaminação, pode causar no meio de nós todos. É desastroso o estrago que esse veneno inoculado em nós, dia após dia, gota após gota, esse estrago é incalculável. Parece inofensivo, é uma gotinha, é uma mentirinha, é uma contaminaçãozinha. Essa contaminação fez o absurdo, proporcionou o absurdo de a nação de Israel não reconhecer o Messias. Não reconhecer o Messias.
tamanha contaminação dentro dessa religião que dominava os termos de Israel, a nação de Israel. E vendo, versículo 7, ele, João Batista, muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes, aos fariseus e aos saduceus, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Raça de víboras. Saduceus e fariseus, raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? João, ele não poupava o sistema religioso. É mais um detalhe que aprendemos aqui. João não poupava o sistema religioso. E eu preciso fazer um parênteses aqui para lhes apresentar esse povo aqui, que até então a gente não tinha ouvido dele, que são os fariseus e os saduceus. Para que eu continue a minha narrativa. Quem eram os fariseus? A gente vai ouvir falar muito desse povo aqui durante a nossa viagem. Quem eram os fariseus? Os fariseus compunham a maior seita dentro dos termos de Israel. Ela era a maior seita que existia naquele momento da história de Israel. E ela era composta por representantes da classe média, principalmente intérpretes da lei, comerciantes, artesãos, a classe média em geral compunha esse grupo religioso. Eles eram extremamente legalistas, eu preciso que vocês saibam disso, e confiantes na sua própria justiça. Eles tinham justiça própria, eles acreditavam na sua própria justiça. Olha o veneno, olha o veneno. E isso os tornava arrogantes e hipócritas. Eles eram extremamente arrogantes e hipócritas, em demasia. Eles eram muito preocupados com a observância da lei, com as vírgulas da lei. Eles eram extremamente zelosos na observação, na observância da lei. Só que era o seguinte, o íntimo deles era apodrecido, era só o exterior deles que se preocupava com as observâncias. O interior era podre. Eles coavam mosquito, mas engoliam camelo. Para o povo, eles coavam mosquito ali, o cara não passava nada. Agora eles não, eles engoliam camelo. Eles eram hipócritas ao extremo. Eles criam, isso eles estavam corretos, porque você vai ver que os saduceus conseguem ser piores ainda, tá? Mas os fariseus, eles criam na ressurreição do corpo, na vida após a morte e em anjos e demônios. Eles acreditavam em vida após a morte. Eles acreditavam em ressurreição, acreditavam em anjos e acreditavam em demônios. Esses eram os fariseus, dando uma passada rápida, né? Eu ainda falarei muito sobre eles e algumas outras particularidades. Mas por hora, para início da nossa jornada, já basta para que nós venhamos a nos posicionar em quem eram esses fariseus. E aqui tem um outro grupo aqui citado aqui no versículo 7, que são os saduceus. Os saduceus, eles afirmavam ser descendentes de Zadok, que foi o sumo sacerdote de Davi e Salomão. Esse Zadok foi sumo sacerdote durante o reinado de Davi e Salomão. E em virtude desse pedigree, eles se gabavam de sua possível ligação com Arão, o sumo sacerdote
de Israel. Eles se gabavam dessa ligação com Arão. E isso por si só já deixava eles num status de superioridade frente a tudo e todos. Poxa, a gente está na genealogia de Arão. Pô, Arão é o suprassumo dos sacerdotes. Então, logo nós somos o suprassumo do suprassumo. Nós somos os caras. Essa era a mente de um saduceu. E eles já eram, diferentemente dos fariseus, que tinham muitos representantes da classe média, os saduceus já eram oriundos da aristocracia judaica. Ah, os caras eram os caras, né, meu? Oriundos da aristocracia, descendentes de Arão. Você imagina o ego desse povo. E essa seita, a coisa vai piorando, viu? Da seita dos saduceus é que provinha a maioria dos sumos sacerdotes. A maioria dos sumos sacerdotes, nesse contexto de Israel aqui, eles provinham dessa seita dos saduceus. Ah, a coisa vai ficando boa. A gente é da descendência de Arão, somos da aristocracia, somos o suprassumo e os sumos sacerdotes são da nossa classe. Ah, os caras, olha. Então, eles tinham a seu cargo o templo e os seus cultos. Ah, eles eram os bambambãs em tudo. E eles aceitavam apenas a Torá como sagrado. Meu, a religião apodrecida, as grandes religiões, na sua maioria, todas apodrecidas, todas. Olha, é de uma mentira, é de uma contaminação que me faltam palavras, o tamanho do veneno que elas instilam nas pessoas. Elas vão se tornando tão arrogantes, tão donas de si, e vão contaminando tudo e todos que se atrevem a se misturar com elas. É muito veneno demais. Chega um momento que essa seita, eles só aceitavam a Torá como sagrada. Os outros profetas, Jeremias, Isaías, eles refutavam todos. Olha como é que a religião vai apodrecendo tudo, vai distorcendo tudo. Até que eles chegam para mim é o ápice disso. Eles negavam a existência de vida após a morte. Eles negavam a ressurreição do corpo e não acreditavam em anjos e demônios. Vai vendo para você ver aonde que chega a coisa. A seita que se gabava de vir de Arão, o sumo sacerdote, a maioria dos sumos sacerdotes provinham dessa seita. Poxa, o cargo máximo dentro da religião, de toda a mecânica religiosa de Israel, o cargo máximo chega ao ponto dessa casta, e até do sumo sacerdote, por extensão, é óbvio, desse povo negar a existência da vida após a morte, que é um dos princípios básicos do Velho Testamento. É a promessa da vida após a morte. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, mesmo muitos centenas de anos após a morte desses patriarcas, quando Deus aparece a Moisés, ele fala, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, no tempo presente. Porque ele não é um Deus de mortos, ele é um Deus de vivos. E Abraão, Isaac e Jacó, mortos aqui nessa terra há séculos, continuavam vivos na presença de Deus. Portanto, a ressurreição, a vida após a morte é uma coisa básica. E a seita dominante, os suprassumos da religião, de onde provinha o cargo máximo da mecânica religiosa de Israel, eles não acreditavam na ressurreição do corpo, não acreditavam em anjo, não acreditavam em demônio. Para você ver o perigo do veneno religioso, o perigo de não questionar
essas lideranças religiosas, e aceitarem tudo que eles dizem como verdade. Aceitar tudo que eles dizem como verdade. Eu acho isso aqui o cúmulo do absurdo. Os caras não acreditarem na ressurreição do corpo, na vida após a morte, em anjos e demônios, se bem que, verdadeiramente, nos dias atuais, eu não acredito verdadeiramente que esse povo dos grandes CNPJs, das grandes religiões principalmente, eu não acredito que esse povo acredite em Deus. Eles supostamente pregam o evangelho de Jesus Cristo e utilizam da Bíblia, mas esse povo não tem temor de Deus. Esse povo verdadeiramente não acredita em ressurreição, em vida após a morte, porque se acreditasse, não enganaria as ovelhas de Deus da maneira como enganam. Não estariam aqui nessa terra para matar, roubar e destruir, que é o mesmo ministério de Satanás na realidade. Eles exercem na realidade o ministério de Satanás, que é matar com veneno, roubar e destruir. Esses líderes religiosos, na realidade, eles não acreditam. Eles não acreditam em Deus. Eles não acreditam em ressurreição. E você observa aqui, retomando, que João Batista, ele não poupava o sistema religioso e seus integrantes. Ele era muito duro com o sistema religioso. Você vai notar que Jesus e os apóstolos também o eram. Duríssimos com esse sistema religioso apodrecido. João não poupava o sistema religioso e nem seus integrantes. Ele não poupava, ele era muito duro. Você vê que aqui ele chama os saduceus e os fariseus, a casta religiosa suprema de Israel, de raça de víboras. Alguns estudiosos dizem que João Batista se referia a áspides venenosas. Áspide é uma espécie de víbora muito venenosa. Ela não era uma cobra comum, era uma áspide muito venenosa, extremamente venenosa. E se os estudiosos estiverem corretos, é até bem interessante, porque essas áspides, é muito sugestivo, aliás, porque essa víbora, ela frequenta, sobretudo, lugares secos e pedregosos. Essa víbora gosta de lugar seco. Esse é o habitat dela. Então, se os estudiosos estiverem corretos, e essa raça de víboras a que João se refere for essas áspides venenosas, é muito sugestivo que esse tipo de serpente goste de lugar seco, que é justamente o que se tornou a religião e o templo de Israel. Um lugar seco, pedregoso, sem vida, sem Deus. Muito sugestivo. E João, e como eu disse, sendo redundante, e os demais apóstolos, eles foram muito duros com esse sistema religioso. Interessante notar que esses líderes religiosos desse nosso momento da história aqui são cheios de dizer que você não deve os repreender, porque eles são os ungidos do Senhor. Você não pode denunciar os seus roubos, as suas rapinagens, as suas mentiras contadas em nome de Deus. Não, você não pode, porque eles têm a unção do Senhor Deus e eles não podem ser tocados, eles não podem ser denunciados. Eles isolam esse povo de hoje, esses líderes de hoje, eles se utilizam de vários versículos, mas os mais comuns para validarem essa mentira deles se encontram, anote aí, 1 Samuel 24:6. Eu vou até ler. Eles isolam versículos, isolam do contexto
E em isolando esses versículos, eles criam uma nova doutrina mentirosa, porque você precisa analisar o contexto. Você não pode simplesmente isolar um fragmento e tomar aquilo como verdade sem analisar o contexto. E esses líderes de hoje, eles isolam fragmentos das escrituras para validarem as suas mentiras. A Bíblia é a mãe de todas as heresias, de todas as religiões, quase que, não de todas, mas de boa parte das religiões. Cada uma falando uma língua, uma verdadeira Babel, ninguém se entende. Por quê? Porque se utilizam de versículos desassociados do seu contexto. E nesse contexto de que os líderes religiosos ungidos por Deus na atualidade, nesse contexto de eles não poderem ser denunciados, criticados, os versículos isolados que eles mais usam, primeiro que eu vou ler para vocês, 1 Samuel 24:6, diz assim: E disse aos seus homens, Davi dizendo, o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, que era Saul. Davi se referindo a Saul. Estendendo eu a minha mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Você pode também, para 1 Samuel 26:9. E disse Davi a Abissai, nenhum dano lhe faças a Saul, porque quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente? Ele falando de Saul, que Saul foi ungido rei de Israel. E pode ir lá também para 2 Samuel 1:14. Está lá. E Davi lhe disse, como não temestes tu estender a mão para matares o ungido do Senhor no momento em que Saul morreu? Davi disse isso em 2 Samuel 1:14. Então, eles se utilizam de outros fragmentos. Mas o que eles mais se utilizam, pelo menos a meu ver, são esses referentes à história de Davi e Saul. Saul foi entregue nas mãos de Davi em 2 ocasiões. Davi poderia ter matado Saul. Matado literalmente. Davi se recusou a matá-lo, a tocar no ungido do Senhor, a matar o ungido do Senhor. Mas isso não impediu Davi de sumir da presença de Saul, de procurar outros lugares para viver. Davi fugiu de Saul de forma incansável. Davi se tornou um demônio persecutório na vida quer dizer, Saul se tornou uma besta persecutória na vida de Davi. E Davi não ficou ali cheirando Saul, não. A única coisa que Davi se absteve foi de matar Saul. O que é bem diferente, muito diferente, de denunciar as práticas iníquas desses nossos supostos profetas dos nossos dias. É só você ler. É só você ler. Pegue o livro de 1 Samuel, principalmente, e o comecinho de 2 Samuel, e leia a história aonde as histórias de Davi e Saul se cruzam. Leia, use seu senso crítico, estude e observe o contexto do que aconteceu na vida de Davi e Saul. E você facilmente notará que não tem nada a ver com o criticar, com o denunciar as práticas iníquas dos falsos profetas do Senhor. Não tem nada a ver com isso. Você pode sim denunciar
esse evangelho mentiroso proferido pela boca dos falsos profetas. Você não só pode, como deve denunciá-los. E João Batista aqui não me deixa mentir. João Batista, você imagina João Batista falando para o suprassumo da religião de Israel, os saduceus, os descendentes de Arão, os sumos sacerdotes. Vocês são raça de víboras. Vocês são mentirosos, vocês são venenosos, vocês envenenam a água do meu povo, vocês estão matando o meu povo. João Batista não poupou. Não ficou com essa conversinha ai, não toqueis no ungido. Não, eu não tá mandando eu matar nenhum falso profeta aqui. Mas denunciá-lo? Denunciá-lo é minha obrigação. Eu não só posso, como é minha obrigação. Poxa, ele está dando veneno para o povo de Deus. Ele está dando veneno para o povo de Deus. Eu tenho que denunciá-lo. É meu dever denunciá-lo. Assim como João está fazendo. Vocês são raça de víboras, denunciando publicamente o ministério fraudulento dessa elite religiosa da religião de Israel. Denunciando publicamente. Não é no secreto, não, é publicamente. Falou para todo mundo ouvir, vocês são raça de víboras. Sem medo, com intrepidez. Agora, esses supóstolos ungidos de Deus no nosso tempo se acham intocáveis. Eles se acham detentores de um escudo especial que vai proteger eles das mentiras e das patifarias que eles perpetram em nome de Deus. Isso é argumentação, essa argumentação é uma apelação de quem não tem argumentos. Guarde bem isso. Essa argumentação utilizada por esses falsos líderes, essa argumentação, na realidade, é uma apelação de quem não tem argumentos e nem exemplo para dar como resposta. É gente vazia de argumento. Ele sabe que ele está fora do ensinamento de Deus, ele sabe que ele está mentindo, ele sabe que ele está roubando, ele sabe que ele está destruindo, ele não tem argumento para combater essa verdade, porque nada podereis contra a verdade, e em não tendo argumento, ele se utiliza desse escape. Ele chama para si um escudo que ele absolutamente não tem. E você há de observar, como eu disse, sendo redundante, para que fixe na sua mente. E para que você venha sair dessa prisão institucionalizada por esses líderes. Porque isso é uma prisão. Eles prendem as ovelhas. Muito diferente da liberdade que Cristo nos propõe. Eles aprisionam as ovelhas debaixo dessa mentira. E debaixo dessa mentira, eles ganham legalidade para fazerem o que quiserem. É isso que eles querem por trás disso, dessa argumentação. Eles querem poder para fazerem o que quiserem. Eles querem é poder. Eu estou falando de poder. Tudo gira em torno de poder. Você há de observar que os apóstolos, eles publicamente, eles condenam a religião e eles condenam esses falsos profetas. Além deles condenarem, você há de observar, lendo as Escrituras, que nunca os apóstolos apelaram para essa imunidade da unção. Você não vai ver o apóstolo Paulo apelando para essa imunidade da unção quando eles foram perseguidos. E normalmente Paulo, Pedro, Tiago, João foram perseguidos injustamente. Mesmo perseguidos injustamente, eles nunca apelaram para essa imunidade da unção. Não, mas esses falsos profetas de hoje apelam com uma facilidade enorme para essa imunidade.
João Batista confrontou na cara, denunciou na cara, em alto e bom tom, para todo mundo ver. Vocês, saduceus e fariseus, são raça de víboras, instiladores de veneno nessa água pura que é o evangelho do nosso Deus. Vocês são mentirosos. O ambiente em que vocês vivem é um ambiente seco, pedregoso, onde não há vida. E, portanto, impossível, nesse ambiente, o Messias ser reconhecido. Porque num ambiente onde não há vida, pedregoso, um ambiente religioso seco, não há vida. E não havendo vida, não há Jesus, que Jesus é a vida. Esse ambiente religioso seco, esse ambiente que vocês vivem, raça de víboras. E todo mundo que adentra esse ambiente religioso seco fica também sem vida. Vocês são envenenadores das ovelhas. Vocês querem poder, poder, poder e poder. É tudo que vos interessa. E é isso que João está dizendo aqui. Sem medo, em alto e bom tom. E João segue: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais em vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Você percebe a dureza do discurso de João. Você percebe a gravidade do discurso de João, a dureza das palavras de João, porque essa etnia, eles pensavam que eram o povo de Deus por serem do DNA, da raça de Abraão. Nós somos descendentes de Abraão, nosso DNA é de Abraão. Então, eles se jactavam de uma descendência santa, de uma descendência que não podia ser contestada. Mas o que eles não aprenderam, o que eles não enxergaram, melhor dizendo, porque o aprendizado dos profetas foi todo nesse sentido. Eles somente não entenderam devido à arrogância. Eles não entenderam que o que realmente interessa é ser descendente espiritual de Abraão. Eles se jactavam do DNA, do pedigree, da raça. Mas aquilo que eles não entenderam é que descendência de Abraão é legada pela fé. O descendente de Abraão tem que ser, o verdadeiro descendente de Abraão é espiritual. É o descendente da fé de Abraão. E essa fé é derramada, é concedida para todo homem. Todo homem pode ter a fé de Abraão, pode ser um descendente de Abraão mediante a fé. Não tem etnia, não tem cor, não tem raça, não tem pedigree. E também agora, olha a dureza do discurso de João, olha o que ele diz para esse povo de Israel e também para essa casta religiosa apodrecida. E também agora, olha a dureza das palavras de João. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que produz bom fruto, toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento, Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias.
Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em suas mãos, o Messias, Jesus, tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha, a mentira, a falsa religião, e queimará a palha como fogo, que nunca se apagará, vai para o inferno. Essa palha, essa mentira, essa gente apodrecida, essa falsa religião vai arder numa chama que nunca se apagará. Endireitem os seus caminhos. Olha a gravidade do discurso de João, falando para o povo e falando para o suprassumo, os doutores da lei, aqueles que sabiam fazer a anamnese da lei, a fimose da lei, os doutores, os estudados, o suprassumo. Olha a intrepidez de João, olha o chicote estralando nas costas de toda essa casta religiosa, sem medo, com intrepidez. Olha a verdade contida nesse discurso de João. Você consegue perceber a veracidade das palavras de João? É muito verdadeiro esse discurso de João, irrefutável esse discurso de João. Olha, o Messias está chegando aí, chegou o tempo dele. Vocês têm que reconhecer o Messias e endireitar os seus caminhos, porque é o seguinte, o machado está posto à raiz das árvores. Aquela que não der bom fruto vai ser cortada e lançada no fogo. Num fogo que não se apaga. Vocês estão brincando com coisa séria. Vocês são raça de víboras. Denúncia, denunciando toda uma hipocrisia religiosa, denunciando toda mentira religiosa predominante naquele momento da história e que predomina até os nossos dias. A enorme quantidade de lobos adulterando o evangelho do nosso Deus ao longo da história é imensurável. Existem muitos homens de Deus pregando o evangelho? Existem. Mas eles não são a maioria. A maioria é composta por lobos devoradores e eles não têm dó das ovelhas. Eles querem é poder, dinheiro e poder. Dinheiro e poder. E João Batista e todos os profetas do Velho Testamento e todos os profetas e apóstolos que vieram depois de João Batista foram muito duros com esse sistema religioso apodrecido e mentiroso. Versículo 13. Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se, dizendo: eu careço ser batizado por ti, e vens tu a mim? João era um homem humilde. A humildade precede a honra. Somente uma pessoa humilde consegue reconhecer o Messias. Não adianta os títulos. Não adianta a supra-inteligência, o supra-pedigree. Somente a humildade faz com que nós venhamos a reconhecer o Messias nas nossas vidas. A arrogância faz com que fiquemos cegos. E as coisas mais óbvias do Evangelho de Jesus Cristo ficam encobertas devido à nossa arrogância. Mas João era humilde. E João reconheceu o Messias assim que o viu. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado com ele. E João disse, ou melhor, mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço ser batizado por ti,
e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele, João, permitiu. Nos convém que façamos tudo o que Deus quer. Mais ou menos assim o que Jesus quis dizer. Olha, João, convém que façamos tudo o que Deus quer. João, ele sabia que Jesus era diferente dos outros, que ele estava batizando. Ele já reconheceu que Jesus era diferente e que Jesus não precisava confessar pecados. Jesus não precisava confessar pecados. Porém, Jesus foi batizado. Mas se ele não precisava confessar pecados, por que ele foi batizado? Jesus foi batizado para marcar o início do seu ministério. São várias as razões. Eu vou tentar enumerá-las aqui para você. Algumas delas. Jesus foi batizado para marcar o início do seu ministério. Ali começou o ministério de Jesus Cristo. Mediante o batismo, também Jesus se consagrou publicamente. Ele se consagrou publicamente mediante o batismo. Tem outro detalhe importante. Jesus se batizou, foi batizado para identificar-se com os pecadores, para criar identificação com os pecadores. Ele é o Verbo que se fez carne. Portanto, ele se identificou em tudo com os homens. Menos no pecado, ele não pecou. Mas ele procurou se identificar conosco em praticamente todas as áreas. E o batismo dele também é uma maneira de criar identificação conosco. Através do batismo também, ele associou-se ao novo movimento da parte de Deus, pelo qual todos eram chamados ao arrependimento, criando vínculo, criando identificação com esse movimento que foi iniciado por João Batista. De certa forma, então, ele, Jesus, vem e corrobora o que João Batista pregara. Jesus, sendo batizado, ele corroborou o ministério de João Batista. Ele tornou, de certa forma, tudo aquilo que João Batista pregara, ele testificou que João Batista era profeta de Deus e tudo aquilo que ele estava pregando era verdade. Ele atestou a veracidade do ministério de João Batista, porque ele próprio, Deus, foi ser batizado por João Batista. Logo, João Batista era verdadeiramente profeta. Logo, verdadeiramente, João Batista estava pregando a verdade. Porque eis aqui Deus, estou dando testemunho de que João Batista é um profeta de Deus. Tem outro detalhe, eu gostaria que vocês abrissem em Lucas 3, 21, 22. Lucas 3, 21, 22. Para corroborar também isso que eu estou dizendo. Jesus foi batizado para que fosse revelada a sua identidade publicamente. Assim como João acusou, denunciou os fariseus e saduceus das suas rapinagens publicamente, Jesus também revela a sua identidade publicamente através do batismo. Todos que estavam presentes ali viram. Lucas 3, 21 e 22. Lucas 3, opa. 3, 21 e 22. E aconteceu que, como e aconteceu que, como todo
todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. Isso publicamente, estava todo mundo sendo batizado. Jesus sendo batizado, orando ele, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me tenho comprazido. Então, você observa que Jesus foi batizado para que fosse revelada a sua identidade publicamente, de forma pública. E João, ele reconheceu esse sinal. Deus lhe tinha avisado que quando ele, o Messias, viesse, o Espírito Santo desceu. João reconheceu esse sinal aqui, narrado em Lucas 3, 21, 22. Esse sinal Deus lhe tinha avisado que quando ele visse o Espírito Santo, ele, João, quando ele visse o Espírito Santo descendo sobre alguém, essa pessoa seria o Messias. O reconhecimento público do Messias. E João, Deus já tinha mostrado para ele os sinais. Abre lá, João, vamos lá para o Evangelho de João 1, 32, 34. Evangelho de João 1, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, 32, 34. 32. Eu já estou com uma dificuldade. Opa, tá aqui. E João testificou dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Então, repara que são inúmeras as razões que, embora Jesus não tendo pecado, embora não fosse necessário que Jesus tivesse sido batizado, inúmeras são as razões para que ele o fosse. Ele tinha que se consagrar publicamente para corroborar tudo aquilo que João estava pregando. Tudo aquilo que João estava pregando. E todos viram o Espírito Santo descendo sobre Jesus e a voz do céu que dizia: Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E aqui também estão as três pessoas da Trindade. Algumas religiões também ignoram a Trindade. Eu não vou aqui falar sobre a Trindade hoje, mas é muito claro esse conceito. O Espírito vindo sobre Jesus em forma de pomba, o Espírito vindo sobre Jesus e o Deus Pai falando: Esse é o meu filho, em quem eu tenho prazer. O Deus Pai, o Deus Espírito Santo e Jesus Cristo, Deus, o Cordeiro eterno que foi imolado antes da fundação do mundo. A Trindade é muito clara aqui. Não me estenderei nesse assunto hoje. Falarei mais disso no decorrer da nossa peregrinação. Embora também eu não vá aqui, em momento algum, tentar explicar o mistério. A Trindade é um mistério. Então não adianta eu vou querer fazer
a anamnese aqui da Trindade, porque é um mistério. Algumas coisas eu ainda conseguirei discorrer sobre esse assunto, mas eu não proporei em momento algum revelar o mistério que está contido em Deus. Que não há palavras humanas que sejam suficientes para elucidar esse mistério. Que não é porque eu não consigo, que eu não venha conseguir palavras humanas, não quer dizer que ele não exista. Alguns líderes de algumas religiões argumentam que, como não é perfeitamente explicável e é uma coisa, um só Deus que subsiste em três pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que como isso não é cabível de uma argumentação plenamente lógica pelo prisma humano, não é por isso que não existe. É muito claro, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo aqui nas Escrituras. E aqui fica evidenciado de forma muito clara. O buraco negro, embora existam muitos estudos, a anã branca, embora existam muitos mistérios aí no universo, nos multiversos, que os cientistas, os físicos, eles conjecturam. É sabido que existe um buraco negro, mas é óbvio que perfeitamente ele não consegue ser explicado e nem por isso o buraco negro é uma mentira. O buraco negro é uma realidade, é uma verdade. Mas que não, os cientistas ainda não sabem tudo a respeito do buraco negro. E por não saberem tudo, isso não quer dizer que o buraco negro seja uma mentira. Não, o buraco negro existe, mas ele não é perfeitamente explicado. Usando dessa analogia, eu falo da Trindade. A Trindade não é perfeitamente explicada, mas isso não quer dizer que ela não exista, não seja real. A Trindade é real. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Porém, é o mistério de Deus. Eu, enquanto habitante desse corpo, tenho muitas, inúmeras limitações que me impossibilitam entender esse mistério. Versículo 16. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito Santo descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Jesus foi reconhecido publicamente. Todos que estavam ali puderam presenciar que Jesus Cristo era e é o Filho de Deus. O batismo de Jesus foi necessário nesse sentido. Além também do batismo ser um símbolo da morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. Um símbolo da morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. Jesus, mesmo não tendo a necessidade de ser batizado, ele foi batizado porque era a vontade de Deus. Ele deveria fazer tudo o que Deus queria. Ele tinha que corroborar o ministério de João Batista, atestar que tudo que João Batista falava era verdade. E João Batista foi o precursor dele, o Messias. Nada mais propício de que ele, o Messias, agora vir e corroborar toda a pregação de João Batista e corroborar publicamente aos olhos de tudo e de todos
todos que estavam ali ouvindo a pregação e sendo batizados por João Batista puderam testificar que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Este é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo. E o Espírito Santo foi visto repousando sobre Jesus, vindo sobre Jesus. Todos viram e testificaram que João Batista era verdadeiramente um profeta de Deus e que preparou o caminho do Messias e que tudo que ele falou a respeito do Messias, do arrependimento, tudo que ele falou a respeito da casta religiosa ser mentirosa, ser uma raça de víboras, tudo que João Batista falou era verdade. Jesus Cristo corroborou todo o ministério, quer dizer, Jesus corroborou todo o ministério de João Batista, publicamente, para todos verem. E essa é a nossa porção de hoje. No nosso próximo encontro, daremos continuidade com o capítulo 4 desse mesmo Evangelho de Mateus. Essa foi a nossa porção de hoje. Que o nosso Senhor Jesus possa falar ao vosso coração. Que você ore a Deus e que esse mesmo Espírito Santo que veio sobre Jesus, que ele venha sobre a sua vida, sobre as nossas vidas, nos trazendo entendimento, nos trazendo luz e nos retirando dessa estagnação, nos retirando dessa paralisação mental que por muitos anos nos acometeu. Que o Espírito Santo seja derramado sobre as nossas vidas e nos impulsione no caminho da graça e do conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele vos abençoe e que a graça de Deus seja derramada sobre as vossas, sobre as nossas vidas. Forte abraço e que Deus vos abençoe.